quantos desafios que nós temos na nossa profissão. Eu não vou falar de outras profissões, eu vou falar da nossa, né? Que é o que eu vivencio todos os dias, há mais de 25 anos. 27, porque eu fico falando 25, mas já são 27 anos. E um maior desafio hoje, sabe, para mim como profissional, eu achava que meu maior desafio eram as pessoas, era lidar com pessoas. Mas quando eu paro para refletir mesmo, o meu maior desafio é lidar comigo mesmo, sabe? É lidar com minhas frustrações, com o meu excesso de expectativa. Às vezes a gente cria muita expectativa. Isso não é errado, a gente ter expectativa, isso é ótimo. Mas muitas vezes, sabe, é difícil acordar cedo, vir trabalhar e atender o cliente, estar sorrindo, estar ali passando uma imagem que a gente está bem. Às vezes a cliente percebe, ela pergunta, oh, você está diferente hoje, mas você tem que lidar com aquele momento ali. Eu não falo nem usar máscara, porque a gente não deve usar máscaras, né? Nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser sinceros com as pessoas, mas a hora que a gente senta aqui, que o nosso cliente senta aqui, que a gente entra dentro do salão de beleza, a gente tem que entender que não é sobre nós mais, é sobre o outro, né? E antes eu tinha uma dificuldade tão grande, gente, de lidar com pessoas, por isso que no princípio do vídeo eu falei que não é, na verdade, a maior dificuldade não é lidar com pessoas, é com a gente mesmo. Por exemplo, quando o cliente não gostava de algo ou reclamava, o cliente tinha algum problema, eu trazia para o lado pessoal. Na minha imaturidade, eu pensava assim, nossa, ela não gostou de mim, alguma coisa comigo, com meus pais, sabe? E quando eu comecei a entender mais sobre mim mesma, sabe? E depois eu comecei a entender melhor as pessoas. Então, o conselho que eu dou para vocês hoje, procura se conhecer. Saiba primeiro quem é você, para você saber lidar com as pessoas. Entenda qual é o seu propósito, porque se você não tiver propósito, se você não tiver intenção verdadeira, você não vai para lugar nenhum, né? A nossa vida, ela tem que ter propósito, tem que ter significado. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, que tem me sustentado e tem me feito crescer e chegado até aqui, sabe o que é? Identidade. Que é uma coisa muito forte na minha vida. A minha identidade. Quem eu sou. Para onde eu quero ir, para onde eu vou, qual o meu propósito de vida. Porque se eu não acordar de manhã com essa certeza, nada vai fazer sentido na minha vida, sabe? E é isso que nos move. É isso que eu falo, porque muita gente pergunta, nossa, como é que foi, né, que vocês chegaram até aí e ainda vamos chegar muito mais alto? Porque a gente tem que ter propósito, tem que ter meta. Mas, gente, sem Deus, eu não seria nada disso. Sem a minha fé em Deus, eu não chegaria a lugar nenhum. Porque teve dias que eu, de verdade, eu tive vontade de mudar de profissão, tive vontade de desistir, tive vontade, sabe, falar, não quero mais mexer com isso, é muito difícil. Porque a nossa profissão, a gente lida diretamente com as pessoas, a gente lida com as emoções, com as frustrações, com as tristezas, com as alegrias das pessoas. E é uma responsabilidade muito grande nossa, sabe? Quando uma pessoa chega aqui na nossa cadeira, ela chega com muita expectativa, né? E ela coloca em cima da gente. E às vezes também chega aquele cliente que não tem muita expectativa, mas ele chega chateado, triste, com um problema, e ele espera que, sentando na nossa cadeira, ele vai sair melhor. Imagina a nossa responsabilidade, né? E se não fosse Deus na minha vida, me capacitando, me ensinando a amar mais as pessoas, né? Tem gente que pergunta, você gosta da sua profissão? Depois de tanto tempo, já podia estar aposentando, né? Eu falo, eu não gosto da minha profissão, de verdade, eu não gosto. Eu sou apaixonada. Sabe aquela paixão que o coração bate forte? Até hoje, quando eu acordo, quando eu me arrumo para vir para o salão, eu tenho essa certeza que eu estou fazendo algo que eu sou apaixonada, que é cuidar de pessoas. Porque essa profissão nada mais é do que cuidar de pessoas. Você não cuida só de cabelo, você não cuida da aparência só das pessoas, você cuida de pessoas, sabe? E é isso que me impulsiona, essa paixão, esse amor. Eu não vejo esse peso, eu sei que no caminho a gente tem muita dificuldade, mas esse amor, essa paixão é que me move a cada dia. Mas uma coisa eu tenho para falar, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Como eu vou cuidar de alguém se eu não cuidar de mim mesma, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é se cuidar, sabe?
Cuida da sua vida espiritual, primeiramente, que é o topo da pirâmide. Cuida da sua vida espiritual. Tenha momento com Deus, de meditação, de oração. Eu, por exemplo, todos os dias, minha prioridade, ninguém tira isso de mim, ninguém, é o meu momento com Deus. Eu acordo mais cedo para isso, eu tiro meu tempo para ninguém me atrapalhar, porque isso é a base da minha vida. Depois eu vou para minha academia, né? Tenho meu café da manhã ali gostoso, e depois eu me arrumo e venho pronta, sabe? Para os desafios, seja qual for. Eu venho pronta, eu venho me sentindo totalmente preparada. E é isso que me impulsiona todos os dias. Cuidar de pessoas, mas cuidar de mim primeiro.